Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores, se não o maior, desafio homilético do nosso calendário eclesiástico, o Domingo da Trindade. Especialmente no contexto da nossa lecionária trienal, na Série A, preparar um sermão para este domingo costuma parecer uma daquelas tarefas quase impossíveis. A pressão de articular com perfeição e de uma forma estritamente confessional a essência do Deus triuno, nossa, isso muitas vezes acaba sugando toda a alegria que esse dia deveria nos trazer. Mas e se a gente mudar o foco? E se, em vez de um fardo acadêmico pesado, a gente encarar o Domingo da Trindade como a oportunidade definitiva para ancorar a nossa congregação na certeza absoluta do batismo? É exatamente essa virada de chave que nós vamos desempacotar nesta explicação. Todo mundo que já assumiu a responsabilidade de subir um púlpito conhece bem esse peso, não é verdade? Como é que nós proclamamos a Trindade sem transformar o sermão numa daquelas aulas confusas de filosofia abstrata? Olha, a natureza incompreensível do Deus triuno é um fato, a gente não tem como fugir disso. Para vocês terem uma ideia, até mesmo figuras históricas brilhantes como Thomas Jefferson achavam essa doutrina extremamente confusa. E quando a gente olha para o credo de Atanásio, com toda a sua glória, mas também com toda a sua complexidade, a grande tentação é tentar dissecar cada detalhezinho de como as três pessoas se relacionam entre si. Mas o risco aqui é gigantesco, a gente acaba deixando quem está nos ouvindo com a sensação de que Deus é só uma equação matemática muito distante, sabe? Algo totalmente desconectado das lutas e das dores da vida real. E é bem aqui que nós chegamos ao nosso primeiro ponto crucial. Como os nossos colegas e professores de homilética costumam nos lembrar, o nosso alvo no púlpito não é explicar o mistério. Então, por favor, vamos combinar de deixar aquelas analogias triviais de lado de uma vez por todas? Nada de comparar a Trindade com uma maçã, com as partes de um ovo ou com os três estados da água. Além de todas essas ilustrações falharem miseravelmente, elas quase sempre acabam ressuscitando heresias antigas. O nosso verdadeiro objetivo é proclamar quem Deus é para quem está nos ouvindo. Nós precisamos focar em entregar as promessas absolutas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizam em favor do seu povo. Homileticamente falando, nós precisamos ter essa diferença muito clara em mente. O púlpito definitivamente não é o lugar para tentar desvendar os quebra-cabeças da chamada Trindade iminente. Ou seja, aquele mistério interno de como Deus se relaciona em si mesmo, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. A missão de quem prega é anunciar a Trindade econômica. Nós estamos falando do movimento exterior, ativo e amoroso do Deus triuno invadindo a nossa história humana. É focar com tudo em como Deus cria as coisas, como Ele nos redime lá na cruz do Calvário e como Ele santifica a sua igreja por meio dos meios da graça. Pessoal, é a Trindade literalmente em ação para a salvação do mundo. O que nos leva à nossa primeira sessão, Gênesis 1 e o dia inacabado. Se a gente quer ver a Trindade em ação, a gente precisa olhar para o começo de tudo, lá na criação. É onde o Pai cria, a palavra encarnada já está presente, e o Espírito Santo paira sobre as águas. Mas o que é absolutamente fascinante nesse texto de Gênesis é um detalhe exegético que a gente costuma deixar passar batido o tempo todo. Pensem bem, do primeiro ao sexto dia da criação tem um refrão constante. O texto sempre diz, houve tarde e houve manhã. É o fechamento perfeito, cíclico. Mas, quando a gente chega no sétimo dia, o dia em que Deus descansa, adivinhe, essa conclusão de tarde e manhã simplesmente não está lá. A narrativa literalmente deixa o sétimo dia em aberto, e esse detalhe sutil aponta para uma realidade gigantesca. A obra de Deus, principalmente no que diz respeito à nossa restauração, não parou por ali. E olha só como isso constrói uma ponte perfeita para as palavras do próprio Jesus lá no Evangelho de João. A falta desse tarde e manhã no sétimo dia liga a criação original diretamente ao trabalho contínuo de Deus na história. O Pai continua operando vigorosamente na sua criação e o Filho continua o seu trabalho incansável de recriação, restauração e redenção, que vai culminar de forma gloriosa na obra da cruz. Não existe separação nenhuma entre o Deus que cria os céus de Gênesis e o Deus que redime os pecadores no Novo Testamento. É exatamente o mesmo Deus agindo e trabalhando no nosso mundo agora mesmo. Vamos então para a parte 2. A crise existencial nos bancos da igreja. Agora vamos desviar o olhar do texto bíblico por um momento e olhar para a realidade nua e crua das pessoas que estão sentadas bem na nossa frente no domingo de manhã. O que é que tira o sono delas durante a madrugada? Perguntar sobre as maiores inseguranças de uma congregação não é só fazer um exercício de psicologia pastoral, é uma questão profundamente teológica e espiritual. É exatamente em cima dessa ferida aberta da insegurança humana que a promessa de um Deus trino precisa ser aplicada com urgência.
Estes aqui são os fardos pesadíssimos que as pessoas carregam silenciosamente para dentro da nave da igreja semana após semana. É a instabilidade financeira que não dá trégua, são os casamentos por um fio, aquelas dúvidas cruéis se estamos realmente capacitados para o que fazemos, a famosa síndrome do impostor, e um pavor constante, quase palpável, do que o futuro nos reserva. E vale notar um detalhe muito importante. Até mesmo aquelas pessoas que aparentam ter uma vida impecável e super bem-sucedida estão, na imensa maioria das vezes, submersas em uma insegurança avassaladora. Então, como é que a nossa pregação sobre a doutrina da Trindade vai ao encontro dessas pessoas no meio do caos? E a resposta para essa pergunta está na parte 3, Mateus 28, e a segurança no batismo. A resposta definitiva para essas crises profundas está bem ali, no final do Evangelho de Mateus. O Deus triuno simplesmente não nos deixa à deriva nas nossas dúvidas. Ele nos dá algo físico, algo palpável no qual nos agarrar. Esse versículo de Mateus 28 é de uma libertação extraordinária. Olhem só a cena. Os discípulos estão diante do Cristo ressurreto em toda a sua glória e ainda assim o texto diz que alguns duvidaram. E o que é mais notável aqui é o que Jesus não faz. Ele não dá um sermão moral sobre a fraqueza da fé deles, ele não tenta expurgar a dúvida com 1000 explicações lógicas ou teorias, em vez disso, ele simplesmente implanta a sua autoridade divina ali mesmo e os envia. A ação salvadora de Cristo atropela e transcende completamente a nossa fragilidade. Nós podemos traçar aqui, passo a passo, o fluxo sequencial dessa grande comissão, que é, na verdade, o auge da ação da Trindade econômica. O poder total e absoluto é centralizado em Cristo. Ele então comissiona seus discípulos a irem. Ele entrega o seu próprio nome trinitário para ser derramado nas águas do batismo e culmina tudo isso com a promessa objetiva, constante e contínua da sua presença. Pessoal, através da palavra unida à água, é o próprio Deus ativamente vindo até a nossa humanidade decaída. É maravilhoso. E é por isso que, de acordo com as Escrituras e como nós confessamos tão bem no nosso catecismo, nós precisamos desempacotar os benefícios absurdamente grandes desse batismo. O batismo pega toda essa ação da Trindade e entrega ela diretamente na nossa vida diária, no nosso cotidiano cristão. Ele é o perdão pleno e total. É uma unidade real e mística com o próprio Cristo que venceu a morte. É essa âncora totalmente objetiva que nós tanto precisamos. Porque, sejamos francos, a crise conjugal pode muito bem persistir na segunda-feira de manhã. A conta bancária pode continuar no vermelho, mas a segurança eterna garantida naquelas águas do batismo é inabalável. Ela permanece firme e redefine completamente o peso de todas as outras inseguranças temporais. Isso nos traz à nossa sessão final, a parte 4. Proclame promessas, não mistérios. É fundamental lembrar que o alvo final de um bom sermão luterano jamais será a compreensão exaustiva da mecânica divina. Essa citação traz uma analogia fantástica sobre o que realmente significa ter fé diante do incompreensível. A compreensão completa das leis da aerodinâmica não é o que mantém a gente seguro no ar lá em cima. O que nos mantém seguros é a máquina construída e a promessa de que ela foi feita para nos levar ao nosso destino. Da mesmíssima forma, nós não precisamos de jeito nenhum compreender os paradoxos insondáveis da essência de Deus para confiar inteira e cegamente nas promessas que Ele mesmo nos fez na fonte batismal. Portanto, meus caros, o ponto crucial de toda essa análise é este. O púlpito existe para proclamar o dom objetivo e real da lei e do Evangelho. É infinitamente mais edificante, mais pastoral e mais amoroso declarar os pecados de alguém totalmente perdoados por causa do Filho, do que gastar o tempo do culto tentando desmistificar como um pode ser 3 e como 3 podem ser 1. A catequese rigorosa e o estudo aprofundado são excelentes, são vitais e têm o seu devido lugar nos estudos bíblicos da nossa igreja, mas a proclamação no púlpito tem que ser a entrega da salvação viva, encarnada e ativa nos ouvidos de pecadores desesperados. Então, nós encerramos hoje com esse pensamento um tanto provocativo para levar para o estudo pastoral. Qual vai ser o resultado do nosso trabalho neste domingo? O cenário ideal é que o mistério da Trindade permaneça lá, majestoso, insondável e inatingível, enquanto a proclamação da segurança eterna, encontrada na promessa feita nas águas do batismo, ecoe forte, limpa e clara nos corações daqueles que tanto precisam ouvir a voz de resgate do seu Salvador. Que o Espírito Santo abençoe abundantemente essa proclamação fiel e corajosa em nossas igrejas. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.